Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade no nosso vídeo anterior. A gente desenvolveu um algoritmo para cálculo de custos, quantidade de combustível e a quantidade de tempo que levaria para realizar uma viagem, certo? E a gente chegou numa situação que eu falei que a gente poderia melhorar o nosso algoritmo, que seria um caso parecido com esse aqui. Vamos imaginar que a gente precisa aqui percorrer 950 quilômetros, o veículo vai andar a 11,8 vai fazer 11,8 quilômetros por litro e a gente vai andar numa velocidade média de 98,5 quilômetros, ok? E o valor do combustível vai ser 6,50, ok? E aí a gente vai ter algo do tipo aqui, a viagem irá durar 9,64 horas. Isso aqui fica estranho, né? Talvez seria melhor falar em 9 horas e X minutos, tá? Lembrando que 9,64 não é 9 horas e 64 minutos. É 0,64 de uma hora, ou seja, 0,64 de 60 minutos, ok? Então, matemática, tá? Não, isso não tem a ver com programação, tá? É cálculo matemático. Então, quais são as alternativas que a gente pode ter aqui, tá bom? Vamos fazer uma conta simples aqui para vocês conseguirem entenderem o raciocínio dessa divisão aqui, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, 60 minutos é uma hora, certo? Se eu pegar 65 minutos e dividir 65 dividir por 60, a gente vai ter 1,083, certo? Então, é uma hora e 0,833333 de 60 minutos, certo? A gente sabe que aqui ó, é 5 minutos, é uma hora e 5 minutos. 60 minutos, uma hora e 5 minutos, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui, tá? O jeito mais simples, eu vou começar com o primeiro exemplo aqui, que é o jeito talvez mais óbvio, mais óbvio não, talvez o jeito mais simples de fazer isso computacionalmente, tá? Que é trabalhar com o resto da divisão inteira, tá? Que é aquele módulo que a gente já havia visto anteriormente, o sinal de percent, tá? Porque se eu fizer 65 módulo 60, ele vai me dar o resto da divisão inteira, tá bom? E aí esse resto da divisão inteira praticamente vai ser os minutos que passou de uma hora completa, tá? Então só para vocês entenderem, eu vou colocar o cálculo aqui direto, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, tá? Então vamos imaginar que eu vou ter aqui, ó, por exemplo, vou criar uma variável chamada inteiro, resto, é igual a 65, percentual 60. Obviamente a gente vai ler isso do teclado, mas eu só estou fazendo uma demonstração simples aqui. Então vamos imaginar que a gente tem 65 minutos, dividido por 60, divisão inteira, né, o resto da divisão inteira. Então aqui dentro de resto ele vai guardar o que sobrou de 65 por 60 fazendo a divisão inteira. Então 1 vezes 60 dá 60, 65 menos 60 sobra 5. Então isso aqui tecnicamente seria os nossos minutos. Ó. Então se eu fizer isso aqui, ó, e fizer o escreva, aí vamos supor que eu coloco aqui, por exemplo, minutos, que é a variável, né? E aqui na frente eu vou escrever a palavra minutos. Se a gente executar aqui, a gente vai ter 5 minutos. Ok, então a gente conseguiu pegar a quantidade de minutos que não faz parte de uma hora inteira, que não completou uma hora inteira, tudo bem? Agora, como que a gente pega a parte inteira do número, né? Porque a gente viu que 65 dividido por 60 dava uma hora ponto alguma coisa. Como é que eu extraio, então, só a uma hora? Tá? Aí a gente tem aqui alguns macetes, tá? Então, essa questão do percentual aqui a gente já tinha visto, que é o resto da divisão inteira. Então, sempre lembra do resto da divisão inteira. Esse resto ele pode ser usado para várias coisas, tá? Uma das formas, por exemplo, se a gente quer descobrir se o número é par ou ímpar, basta a gente usar o resto da divisão inteira. Então, qualquer número que eu pegar e dividir por 2 fazendo o resto da divisão inteira, se der zero, eu sei que o número é par. Se der um número diferente de zero, eu sei que ele é ímpar. Então, o resto da divisão inteira ele é interessante, ele é um cálculo matemático interessante, que ele é possível, com ele, a gente resolver vários problemas, tá bom? Então, aqui a gente descobriu como pegar os minutos. Agora, como é que eu faço para pegar a hora? Vamos supor que eu quero descrever a quantidade de horas e a quantidade de minutos, tá? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, ó, eu vou criar uma outra variável chamada hora, certo? E aí, nessa variável hora, a gente vai fazer
a divisão tradicional, que seria 65 por 60, certo? Só que aqui, ó, como a variável hora é do tipo inteiro, e a gente sabe que uma variável inteira ela só pode guardar números inteiros, e isso aqui vai dar um número fracionário, 65 dividido por 60, a gente viu que vai dar 1 ponto alguma coisa, certo? Só que como isso aqui é uma variável inteira, o que o Portugal vai fazer? E aí isso varia de cada linguagem para cada linguagem de programação, tá? Normalmente a maior parte das linguagens de programação, o que elas fazem é guardar a parte inteira do número e jogar fora a parte fracionária, tá? Então se eu fizer isso aqui, tá? Ele vai guardar para a gente o número 1 dentro da variável hora, e dentro da variável minutos vai gravar o número 5, que é a diferença de 5 para 60 minutos, ok? O resto da divisão inteira, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, se eu vier agora e fizer um escrever aqui hora, escrever horas aqui, e a gente executar, a gente vai ter o quê? Uma hora, e aí a gente, por enquanto a gente ainda não sabe como trabalhar melhor isso aqui. Por exemplo, se for o número igual a 1, eu escrevo a palavra hora no singular. Se o número for maior do que 2, aí eu escrevo no plural, horas. Por enquanto a gente ainda não aprendeu comandos que permitem a gente fazer isso. Então a gente poderia usar esse macetezinho aqui do português, né? Que é colocar entre o parênteses ali. Isso tem a ver só com português, tá? Não tem nada a ver com programação. É só para deixar claro que pode ser hora ou horas, tá bom? Então aqui a gente já teria o nosso resultado, certo? Então a gente teria aqui, ó, a quantidade de horas e a quantidade de minutos, certo? Se aqui fosse uma divisão inteira, se fosse 60 minutos, 60 certinho, aí ele vai ficar 1 hora exato, 1 hora e 0 minutos, certo? Vamos executar aqui, ó, 1 hora e 0 minutos. Por quê? 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60, 60, certo? E o resto da divisão inteira de 60 por 60 é 0. O resto da divisão inteira é 0, tá bom? Então, por enquanto, a gente ainda não sabe como a gente deixar de imprimir quando for 0 minutos. Por enquanto, vamos deixar assim. Daqui a pouco a gente aprende alguns comandos de decisão, a gente volta nesse exercício aqui e melhora esse exercício, tá? Então, vamos colocar isso aqui agora em prática, porque aqui a gente fez o cálculo direto, né? Jogou o valor direto ali, mas a gente não quer isso. A gente quer obter essa informação direto do teclado, tá? Então, eu vou dar um stop aqui na execução do nosso programa. Então, vamos analisar aqui, ó, certinho o que a gente tem, tá? Então, o nosso cálculo está sendo feito aqui, ó. Vamos ver aqui o cálculo de horas. Então, aqui, ó, a viagem irá durar tempo viagem em horas. E aí a gente formatou aqui com 2 casas decimais. Então, a variável tempo viagem em horas, que está aqui, ó, vamos até apagar esse imprime aqui por enquanto, se escreva. Então, a gente está calculando aqui, ó, tempo viagem em horas, que é a distância percorrida dividido pela velocidade média, ok? Bom, o que a gente pode fazer aqui, tá? Nesse caso aqui, ele está dando para a gente o número fracionário. Só que se a gente não quiser esse número fracionário, basta a gente usar aquele mesmo raciocínio ali. Eu vou criar aqui, ó, tempo viagem em horas, e vou criar uma outra variável chamada tempo viagem em minutos. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo, só que ao invés de fazer uma divisão normal, eu vou fazer um resto da divisão inteira, certo? Então, isso aqui ele vai permitir, né, ele vai dar o resultado para a gente aqui, só daquela parte que passou do 60. Tá? Vamos ver aqui se vai dar certo. Eu só preciso declarar essa variável aqui, né? Então vou vir aqui em cima. Posso até aproveitar aqui, ó, já aqui na frente, ó, tempo viagem em minutos, tá bom? Como agora aqui a gente vai ter só resultado inteiro, a gente pode transformar isso aqui em inteiro, tá? Porque tempo em viagem em horas vai ter um número inteiro, e tempo viagem em minutos também vai ser um número inteiro, não vai ser mais fracionado. Então eu posso deixar ali como inteiro, certo? Então aqui, ó, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui, tipos incompatíveis. Então nesse caso aqui, ó, não vai ser possível a gente aplicar esse raciocínio pelo simples fato que a velocidade média ela é um valor fracionário, tá? Tanto a distância percorrida quanto a velocidade média, elas são valores fracionários. E aí o resto da divisão inteira, ele só faz a divisão por números inteiros. Então não daria para a gente aplicar
aquela técnica que a gente viu ali neste caso aqui, mas a gente poderia aplicar aquela técnica em qualquer outra situação que o número já tivesse em minutos. Tá? Então, se os números forem inteiros, se os dois números forem inteiros, eu tenho uma quantidade de minutos, e aí eu quero saber quantos minutos e quantas horas equivalem àquilo. Aí a gente poderia utilizar aquela técnica que a gente viu. Para esse caso aqui, a gente vai ter que usar uma outra técnica, que é o seguinte. Tá? Então, vamos pegar aqui essa situação aqui. Ó. Então, vamos supor que eu tenho 65 minutos, dividido por 60, vai dar 1,083333. Então, a gente sabe que aqui ó, é 1 hora, 0,083. Eu vou fazer uma subtração de 1 aqui, ó, só para a gente ter o 0,83, que seria a parte fracionária. Vocês vão entender já já o raciocínio. Então, isso aqui ó, é 0,0833333 de 60 minutos. Então, se eu multiplicar isso aqui por 60, eu vou ter a quantidade de minutos que eu quero, que seriam os 5 minutos. Tá? Então, para esse tipo de problema, quando a gente está trabalhando com números fracionários, e a gente precisa chegar em minutos ou em horas, aí não dá para usar aquela primeira técnica. A gente vai usar uma segunda técnica, que é desmembrar a parte inteira da parte fracionária, e aí eu pego a parte fracionária e multiplico por 60 para obter a quantidade de minutos. Aí, para isso, a gente precisa aprender aqui um comando de conversão, tá bom? Então, aqui, ó, a gente não vai poder usar este simples cálculo dessa forma aqui, tá? Então, aqui na parte de cima, ele está dando uma reclamada, ó, se eu passar o mouse aqui, ele está falando assim, ó, o valor da expressão à direita da atribuição será truncado. O que está acontecendo aqui? Ó? A variável tempo, viagem, horas, se a gente olhar, a gente converteu ela para um número inteiro, tá? A gente chamou ela de inteiro. E isso aqui vai dar um número fracionário. Quando a gente fizer o cálculo, isso aqui vai dar um número fracionário, certo? E aí, o que vai acontecer? Cada linguagem de programação ela vai ter um comportamento. No caso do Portugal, ele vai guardar a parte inteira e vai desprezar a parte fracionária. Tá? Então, se eu executar o comando aqui, automaticamente ele vai jogar fora a parte fracionária e vai guardar só o número inteiro. Então, se fosse o 65 dividido por 60 lá, ele ia guardar o 1 e ia jogar o 0 ponto alguma coisa fora, o 0,83 fora. Tá? E isso é o que a gente quer. Tá? Então, eu vou ter aqui ó, 1 hora. E aí, depois, eu preciso conseguir obter isso aqui, a fração em minutos, tá bom? Eu vou até melhorar, isso aqui seria melhor a gente chamar de fração viagem em minutos, tá? Porque ainda não está em tempo, né? Vamos falar que está em fração aqui para ficar fazer mais sentido, tá bom? Mas o nome da variável aqui é você que escolhe, tá? Então isso é só para ficar mais claro, tá? Para ele parar de reclamar, isso aqui não tem problema. Se a gente executar o programa desse jeito aqui, ó, vou comentar essa linha, certo? Aqui ele está dando um alerta porque não faz mais sentido a gente arredondar um número inteiro, porque tempo viagens é um número inteiro. Então ele está falando, olha, não faz sentido você fazer arredondamento de um número inteiro. Então aqui não faz mais sentido, não tem mais a necessidade da gente usar aqui o arredondamento, certo? Então eu venho aqui ó, e tiro. Se eu executar isso aqui, vamos imaginar, ó, informa a distância a ser percorrida. Então eu preciso percorrer 120 km, o meu veículo faz 11 km por litro e a velocidade vai ser de 100 km, certo? Então, eu vou gastar aqui 1 hora e alguns minutos para percorrer esses 120 km, tá bom? Vou colocar aqui 6,80. Então, ele trouxe aqui, ó, a viagem irá durar 1 hora. Beleza, é 1 hora e mais alguma coisinha, e mais um pouquinho, certo? Se a gente pegar 120 e dividir por 60, ao contrário, né? Isso, 120 por 60, aqui vai dar um número inteiro, mas poderia ser fracionado, né? Poderia colocar aqui 120,5, né? E a velocidade média é 100,5. Então, se a gente fizer uma divisão aqui, vai dar um número fracionário, certo? Tá? Se a gente tivesse uma fração, né? Então, vamos imaginar que fosse aqui, ó, eu preciso andar 120,5 km e a minha velocidade média é 100 km, ok? Então, lá vai dar 1,205, tá? Então, para a gente resolver aqui, como é que a gente separa aquela parte inteira da parte fracionária? Basta a gente fazer isso aqui, ó. Antes disso, vamos resolver esse problema aqui, porque ele está chiando aqui, né? Ele está falando que vai ser truncado e tal, ele só está te dando um alerta. Quando ele sublinha de amarelo aqui, amarelo significa que é só um aviso, vermelho é problema, tá? Mas se a gente quiser que ele pare de mostrar isso aqui, basta a gente fazer
forçar um desses números aqui serem fracionários. Em algumas explicações anteriores, às vezes tinha assim, ó, uma variável do tipo real, vou criar aqui, ó, real x, e aí eu tinha algo do tipo assim, ó, x é igual a 10 dividido por 6. Isso aqui vai dar uma fração, só que eu tenho dois números inteiros, ó, tem 10 e tem um número 6. Aí eu falava para vocês, ó, basta a gente colocar um dos dois números em real, certo? Colocar 1.0, se o número for inteiro. Basta eu pegar um dos dois números e colocar para real, que aí não vai resolver o problema. Bom, mas nesse caso aqui, quando o valor está gravado em uma variável, como é que eu faço isso? Como é que eu coloco esse ponto zero se ela não for um número fracionário, certo? Então, como que a gente faz? Usando alguns comandos de conversão, tá bom? Toda linguagem de programação permite a gente converter os tipos de dados. Então, até agora a gente estudou o tipo real, que é o número fracionário, o tipo inteiro, o tipo caractere e o tipo cadeia. A gente ainda não aplicou caractere e cadeia, a gente não fez muitos exercícios com esses dois ainda. A gente focou mais ainda nos exercícios de números inteiros e reais. Então existe a possibilidade de eu pegar um número real e converter para um número inteiro, e pegar um número inteiro e converter para um número real. Se eu pego um número real e converto para um número inteiro, vamos imaginar 2,5. Se eu pego 2,5 e converto para inteiro, o que ele faz? Ele vai jogar esse 0,5 fora e vai ficar só com um 2. Então ele pega só a parte inteira, certo? Que é basicamente o que já está sendo feito aqui. Mas para ele não ficar reclamando, né? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e usar, vou vir aqui na ajuda, tá? Na parte de tipos, tá? Então tem aqui, ó, bibliotecas, tipos. Aí tem vários tipos aqui, ó, de conversão. A gente vai focar nesse aqui, ó, real para inteiro e o inteiro para real. Esses dois aqui, ó, tá? Esses dois comandos aqui, essas duas funções. Então aqui, ó, real para inteiro. E aí eu especifico qual que é o valor que eu quero converter. Então, olha, converte um valor do tipo real para um número inteiro. Tá? Então, como é uma biblioteca, a gente precisa importar ela. Então, o esquema de importação é aquele que a gente já havia feito. Né? Eu já até tinha colocado aqui, mas basicamente o que a gente vai fazer? Inclua biblioteca tipos com T maiúsculo. Eu vou chamar de T aqui para simplificar, ok? Ou eu ainda poderia fazer o quê? Simplesmente marcar aqui, ó, tipos, ó. Se eu marco aqui, automaticamente ele inclui ali para a gente, tá bom? Então significa que eu posso vir aqui agora, eu quero pegar um desses dois números e eu quero converter para inteiro, ou real, certo? Então nesse caso aqui a gente precisa converter para real, certo? Tempo de viagens em hora, tá, é um número inteiro, então eu quero converter para inteiro, certo? Deixa eu ver nesse caso aqui. Deixa eu ver só aqui, que nesse caso, na verdade a divisão, a gente quer fazer a divisão e só guardar o resultado dessa divisão é a parte inteira. Então nesse caso aqui vai ser essa conta inteira, tá? Essa conta toda aqui eu quero converter ela, tá? Então eu vou usar aqui, ó, t.real underline para inteiro, certo? Abre um parênteses, e o número que eu quero converter. Então eu coloco um outro parênteses aqui. Na verdade, eu não preciso nem colocar esses dois parênteses aqui. Eu coloquei esses dois parênteses sem precisar. Então eu vou pegar aqui ó, a distância percorrida, dividir pela velocidade média. Isso vai dar um número real, eu quero converter real para inteiro. Deixa eu ver aqui. Ó. Biblioteca T não foi incluída. Deixa eu ver aqui se ele deu. Ah, faltou a gente incluir aqui o apelido. Tá? Então t.real. Aí ele vai fazer essa conversão para a gente e não vai ficar reclamando mais, tá vendo? Note que ele sumiu com aquele amarelinho ali, tá? Então, a gente poderia fazer isso. Todas as vezes que eu precisar fazer uma conversão de real para inteiro ou de inteiro para real, a gente pode usar o real para inteiro e tem também o inteiro para real, certo? Daqui a pouco a gente usa esse carinha aqui. Bom, então aqui a gente resolve a parte inteira. Se a gente executar aqui de novo, a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado. Ó, eu preciso percorrer 120 km, meu veículo faz 11,5, vou andar a 100 km por hora e vai custar 6,80. Então a gente vai ter lá, a viagem irá durar 1 hora. Deixa eu até colocar uma setinha aqui, beleza? Então a viagem vai durar 1 hora e a gente quer saber agora os minutos. Bom, para a gente pegar os minutos, o que a gente pode fazer? Como a gente tem aqui um número
já inteiro, eu tenho aqui a parte inteira, basta eu subtrair da divisão completa. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos imaginar, se eu pego aqui, ó, 100 e... vamos pegar um número qualquer aqui, sei lá, 150, 100 dividido por 105. Deu 0,95, tá? Se eu executasse esse comando aqui, vamos até fazer ao contrário, 100 dividido por 100. Vai dar 1,2. Então, esse comando de cima aqui, ele está pegando a parte inteira, que é o 1. E o que a gente quer fazer agora, a gente quer pegar só o 0,2, certo? Bom, se eu já tenho esse número inteiro, basta eu fazer uma subtração agora. Eu pego 1,2 e subtraio de 1, que aí eu vou ter o 0,2, que é o que a gente quer. Então, como eu já tenho a parte inteira gravada aqui, ó, então o que eu posso fazer? Em fração viagem em minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse cálculo aqui de novo. Ó. Aí, como a gente vai descobrir que eu vou fazer esse cálculo de novo aqui, talvez faça sentido a gente reaproveitar ele. Tá? Eu vou só fazer aqui separadinho, depois a gente reaproveita. Então, eu quero isso aqui, que vai me dar a parte inteira. Não, na verdade está aqui já a parte inteira, desculpa. Parte inteira, certo? Menos a divisão completa, certo? Sem converter para inteiro. Quero fazer isso aqui. E aí eu quero especificar. Primeiro faz isso aqui, né? Primeiro faz a divisão. Faz essa divisão aqui primeiro. E aí depois você subtrai do número que a gente quer, certo? Aí, para não ficar negativo, a gente tem até que inverter, tá? Vamos inverter isso aqui, ó. O número maior a gente coloca primeiro e depois o número menor depois, tá bom? Que aqui vai dar um número maior, vai dar 1,02, por exemplo, menos 1. Depois eu mostro qual que é o problema se a gente não colocar na ordem correta, tá? Então aqui ele vai ficar reclamando, falando que o valor vai ser truncado, porque a fração viagem em minutos, ela está inteira. Aí nesse caso aqui, essa fração, a gente tem que mudar ela, a gente vai ter que colocar ela como real. A gente quer guardar o zero ponto alguma coisa, né? Então eu chamo ela de real, do tipo real, aí resolve o problema aqui. Então o que vai acontecer? Que a gente vai ter esse resultado aqui. Vamos imaginar que eu tivesse aqui, ó, distância a ser percorrida, 120 km, certo? Qual que é a velocidade média? 100 km. Então, isso aqui vai dar o quê? 1,2, se a gente fizer a divisão, certo? 120, ó, 120 dividido por 100. Então, a gente vai ter 1,2, certo? Esse comando de cima aqui, ó, essa parte de cima, ela vai pegar desse 1,2 apenas a parte inteira. Então, ela vai pegar isso aqui, ó, vai pegar o número 1. E a fração viagem em minutos, ela vai pegar 0,2. Ela vai obter o 0,2. Vocês vão entender o porquê, tá? Ela vai pegar o 0,2. Então, por isso que a gente fez isso aqui, ó. Eu fiz a divisão de novo, para poder obter o 1,2. E aí, depois, com essa divisão aqui, eu subtraí da parte inteira que a gente tinha. Então, eu peguei 1,2 e subtraí de 1. E aí, eu obtenho o 0,2. Então, lá dentro de fração viagem em minutos, eu vou ter 0,2, certo? E aí, esse 0,2, basta a gente multiplicar, o 0,2 ou o número que for, né, o 0 ponto alguma coisa, basta a gente multiplicar por 60, certo? Se a gente quiser, eu vou fazer separado aqui, eu vou chamar agora de minutos real. Minutos, viagem, tempo, viagem em minutos, certo? E aí aqui, a gente vai pegar a fração em minutos e multiplicar por 60. E aí a gente vai ter aqui nossa quantidade de minutos, tá? Quantidade de minutos, ela pode ser um número inteiro também, tá bom? Então vamos executar só para a gente ver o que vai dar. Aqui ele está falando a mesma coisa, está falando assim, esse valor aqui pode ser que seja truncado e tal, tá? Então, basta, se a gente não quiser que fica vendo isso aqui, né? Basta a gente fazer aquela conversão ali. P.real para inteiro. Depois eu faço um exercício só sobre conversões, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, tá bom? Bom, eu vou mandar imprimir os dados aqui, ó. Vou mandar imprimir eles separadamente, só para a gente entender o que aconteceu, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Tempo, tempo,
viagem horas, foi a variável tempo, viagem horas. Eu vou deixar para quebrar na linha de baixo, fica mais fácil. Aí eu quero a fração viagem minutos, fração viagem minutos, vou fazer uma quebra de linha aqui para não ficar tudo grudado. E a gente vai ter aqui o tempo em minutos. Eu quero ter o tempo em minutos. Quebra a linha, tempo em minutos, vírgula, tempo em minutos, tá? Pessoal, só lembrando, isso aqui é um nome que eu quero imprimir, né? Eu quero só imprimir falando assim, a variável tal tem esse conteúdo. Então aqui é um texto que eu quero imprimir na tela exatamente desse jeito. E aqui é o nome da variável, tá bom? Então lembra, ó, entre aspas, significa que vai ser impresso exatamente o conteúdo do jeito que está aqui entre aspas. Fora das aspas é para mostrar o conteúdo que está gravado na variável, tá bom? Então se a gente executar aqui, ó, então 120 km, informa o consumo médio do veículo 11,5, a velocidade média 100, 2,60, e aí a gente teve aqui, ó, tempo de viagem em horas. Então eu tive 1 hora, certo? Eu vou gastar 1 hora. A minha fração da viagem em minutos foi 0,19, ou seja, na divisão total deu 1,19, só que o primeiro comando, esse comando de cima aqui, ó, a gente obteve a parte inteira, a parte das horas. Aqui a gente pegou as frações dos minutos, que é esse 0,19, e aqui embaixo, tempo viagem em minutos, a gente pegou esse 0,19 e multiplicou por 60 minutos, que 60 é de 60 minutos. E aí a gente obteve 11 minutos, ok? Então, essa viagem ela vai durar 1 hora e 11 minutos, certo? E aí basta agora a gente mostrar do jeito que a gente quer que fique aqui bonitinho. Eu só coloquei esses valores aqui só para vocês verem o resultado sendo impresso separadamente. Agora vamos dar uma melhorada nesse código aqui. Olha só, a gente está repetindo esse cálculo aqui, ó, 2 vezes, certo? Esse cálculo aqui, ó, a gente está repetindo ele 2 vezes. Estou fazendo ele 2 vezes. Talvez seja melhor, ao invés de a gente fazer 2 vezes, a gente criar uma variável para guardar isso aqui. Então eu vou chamar isso aqui, ó, divisão tempo em fração. Tempo em fração. Eu vou chamar de tempo em fração. Depois a gente vamos trocar até essa variável aqui. Vou chamar isso aqui de tempo. Vou chamar de tempo total. Tempo total é igual à distância percorrida dividido pela velocidade média. Aí eu tenho que criar essa variável, né? Então eu vou vir para cima, vou criar ela vai ser do tipo real mesmo. Então, tempo total. Tempo total viagem. Vou chamar tempo total da viagem. Tempo total da viagem, certo? E aí agora eu não preciso calcular isso aqui de novo, ó. Não preciso fazer essa conta de novo. Eu pego e falo assim, ó, usa o conteúdo que está na variável tempo total viagem. E aqui é a mesma coisa. Eu falo assim, ó, usa o valor que está lá em tempo total viagem, certo? E por que que aqui, ó, eu coloquei ela como real? Ela precisa ser real porque eu quero guardar o 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, tá? Então por isso que ela tem que ser real. Aí, dentro de tempo, viagem em horas, eu converto ela para inteiro, para mim pegar só a parte inteira, certo? Só para mim pegar a parte inteira. E essa fração viagem em minutos, eu pego a parte fracionária, tá bom? Beleza? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? Essa aqui, ó, essa fração viagem em minutos, eu só fiz ela separadamente aqui para vocês verem o resultado do cálculo. Mas a gente não vai precisar em nenhum momento no nosso código aqui exatamente dessa informação sozinha, certo? Eu preciso dessa informação para multiplicar aqui por 60, ó. Então não tem necessidade de eu guardar isso aqui numa variável, porque eu não vou usar ela desse jeito. Eu vou usar ela aqui, ó, aqui dentro da multiplicação por 60. Então eu vou substituir. Eu vou colocar aqui, ó, tempo viagem menos tempo em viagem. Deixa eu até... Vou colocar aqui, ó. Vamos especificar o que a gente quer fazer primeiro. Eu quero falar assim, ó, primeiro você subtrai os dois tempos, e depois multiplica por 60. E aí agora eu não preciso mais dessa fração aqui, ó. Eu vou tirar essa fração daqui, vou tirar esse cara daqui. Vamos até apagar esses 3 esquerdos aqui, a gente vai refazer eles. E eu não preciso mais dessa variável fração aqui em cima, tá? Vou tirar ela aqui para não ficar criando variável de maneira desnecessária, tá?
Então, o que a gente tem aqui? Ó? Essa primeira parte, isso aqui, ó, ele pega a fração, ele faz o cálculo da fração, 0 ponto alguma coisa, aí esse 0 ponto alguma coisa eu multiplico por 60 para ter os minutos e guardo tempo, viagem, minutos. Então, por isso que é importante ter o nome das variáveis. Né? Vamos imaginar que eu chamei isso aqui de A, eu chamei isso aqui de B. Fica muito confuso. Tá? Então, por isso que a gente tem que dar nomes que façam sentido. Ó, então, aqui dentro eu tenho o tempo da viagem em horas. Aqui dentro eu tenho o tempo da viagem em minutos. Tudo bem? E aí agora a gente pode fazer assim. Ó, a viagem irá durar tempo em horas. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um comando embaixo, porque senão vai ficar muito comprido. Isso aqui é o problema do comando ficar muito comprido. Ó. Você tem que ficar rolando a página toda hora. Então vamos até resolver isso aqui para não ter que ficar rolando a página. Isso aqui é só para facilitar a nossa leitura, tá? Do nosso programa. O programa em si vai executar do mesmo jeito. Então aqui eu vou colocar o complemento. Então vão ser x horas, espaço, e aí eu quero que saia. Melhor colocar esse espaço aqui em cima. Vão ser x horas. E aí eu quero que saia a variável tempo em minutos, tempo viagem em minutos, e saia a palavra minutos na frente. Minutos. Vou colocar o S no mesmo esqueminha aqui, para ficar minuto ou minutos. Como a gente não fez a quebra de linha aqui, ó, como não tem a quebra de linha, essas duas mensagens vão sair na mesma linha. Tá? Vou até separar aqui só para ficar mais óbvio. Tá? Então vai sair, olha só, 120 dividido por 10,5, 100 km, 5 e 8. Então a gente tem lá, ó, a viagem irá durar 1 hora e 11 minutos. Deixa eu até colocar um aqui para ficar melhor. E 11, vamos colocar um espaçozinho aqui, para não ficar colado, pra esse 11 não ficar colado, espaço e 11 minutos. Então é exatamente isso que a gente vai ter. E aí aqui a gente pode quebrar a linha, certo? Para que essa frase aqui desça para a linha de baixo. Vamos executar de novo para ver o resultado. 120, 11, 100, 2. Então lá, a viagem irá durar 1 hora e 11 minutos. Ok? Então a gente resolveu aí o nosso problema. E para resolver esse problema, a gente teve que aprender a técnica de conversão de variáveis, tá? Eu vou gravar um vídeo separado, logo na sequência, só sobre conversão, dessas duas conversões, para ficar mais claro vocês entenderem, tá bom? E aqui, se a gente quiser melhorar isso aqui, para a gente não ter que ficar rolando isso aqui, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar aqui, ó, para essa viagem será necessário, fecho aqui, ó, fecho e coloco um escreva aqui embaixo. Ó. Escreva, abra um parênteses, M arredondar litros, e aqui a mesma coisa. Quebra aqui. Escreva, quebra em 2 comandos, beleza? Aí não tem que ficar rolando, né, a página, tá? Nessa parte aqui, ó, a gente pode remover esses comentários aqui, porque esses comentários a gente tinha colocado só para facilitar, né, o raciocínio que a gente estava utilizando. E aqui, ó, você pode explicar melhor isso aqui, ó. Então aqui, ó, vamos tirar esse processamento, eu vou explicar essa linha aqui de baixo, ó. Então aqui nessa linha que a gente está obtendo. Então, obtém o valor do tempo no formato horas, vírgula, fração, minutos. Certo? Aqui embaixo a gente obtém só a parte inteira, obtém somente a parte inteira. E aqui a gente obtém somente a parte fracionária e multiplica por 60 para obter os minutos. Então é sempre bom você deixar explicadinho, né, o seu código. Com o tempo, você vai ver que não vai ser necessário você explicar coisas tão simples assim, que você vai bater o olho no código, você vai entender, tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso código, tá? Lembrando que o objetivo desse código era a gente chegar para entender qual que é o raciocínio por trás desse tipo de software aqui. Esse software está bonitinho, né? O tempo aqui, ó, ele é colocado em verde, né? O valor aqui é colocado de um jeito diferente e tal, mas isso é a parte do que a gente chama de front-end, que é a parte do software visual.
Isso aqui é uma outra parte, a gente tem que aprender a fazer a parte da programação visual. Mas a parte do back-end, que a gente fala, que é a parte do cálculo, todo o raciocínio para se chegar nos resultados, é esse mesmo raciocínio aqui, ó, é exatamente esse raciocínio. Tá? A única diferença desse software aqui é que ele tem uma parte gráfica para exibir os dados de uma maneira mais bonita. Óbvio que aqui ele calcula mais algumas coisas, né? Ele já tem uma base de dados cadastrada, o valor dos pedágios, né? Ele já sabe aqui mais ou menos qual que é a velocidade média do veículo, se eu marcar se é carro, caminhão e tal, né? Mas a gente está começando e a gente vai chegar em algoritmos mais complexos desse jeito aqui, tá bom? Então aqui a gente tem o código, que a gente fez o ajuste aqui, tá? Para que a gente, deixa eu mostrar o código todo aqui, para se caso você for fazer, você poder ir pausando o vídeo. Então a gente tem aqui a parte inicial, vou descer mais um pouquinho. A gente tem a parte do meio aqui dos ajustes que a gente fez. E depois a gente tem aqui a parte final, tá bom? Nesse primeiro curso eu não vou ficar disponibilizando esse código para vocês, porque eu quero que vocês escrevam, tá? Eu quero que vocês escrevam o código, eu quero que vocês aprendam os problemas que dá durante a digitação, como encontrar isso, tá bom? Então, vamos finalizar esse vídeo por agora. No próximo vídeo eu gravo um vídeo só explicando a parte de conversão. E explico também qual que é o problema disso aqui, ó. Por que é importante a gente colocar o valor maior numa subtração, por que a gente coloca o valor maior menos o valor menor, tá bom? Só lembrando sempre aquela dica, né, para a gente salvar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui no salvar. Vamos salvar isso aqui naquela pastinha de exercício que a gente está fazendo. Então, eu vou chamar aqui de cálculo de gastos e tempo viagem, certo? Vou salvar aqui, beleza? E aqui dentro da pastinha eu estou criando sempre aquele arquivinho txt para a gente explicar um pouquinho do que é dentro de cada arquivo, para se você precisar consultar futuramente, você saber mais ou menos o que você fez em cada programa. Então aqui a gente teve aqui, ó, cálculo de tempo, combustível e gasto de uma viagem. Utilizamos a conversão de real para inteiro, ok? Beleza. Então é sempre bom deixar explicado isso aqui, porque se um dia você, pô, como é que faz conversão mesmo? Aí você volta aqui e fala, não, nesse arquivo aqui tem um exemplo de código, tá? Então é sempre bom deixar o seu código organizadinho, tá bom? Abraço, até mais.